tema da liberdade religiosa é aqui recordado no programa Eclésica da Semana com a Catarina Martins Betancourt, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, e do jornalista Paulo Aido, jornalista desta organização. Boa tarde, obrigado por estarem connosco uma vez mais para olharmos este tema da liberdade religiosa, para falar de notícias que infelizmente a cada passo nos alertam para esse tema e que nos fazem também estar atentos às comunidades mais perseguidas que precisam de apoio. É o caso da Síria, um país que está em guerra há uma década e onde vamos encontrar uma irmã que se dedica a cuidar de jovens com deficiência. Mas para já o nosso olhar vai até Moçambique, a propósito dos ataques terroristas na vila de Palma, em Cabo Delgado, e da resposta da Igreja a uma crise humanitária de dimensões bem gigantescas, com cerca de 700 mil pessoas que fugiram da violência e que estão traumatizadas e de mãos vazias. O conflito em Cabo Delgado começou há 3 anos, quando aqueles assaltantes, digamos assim, chegaram. A população toda ficou, digamos, dispersa. Passaram muitas situações de penúria. Entraram, nós começamos a correr para na floresta. E lá na floresta sempre estamos acompanhando lá em casa os ruídos das armas, o fogo. Crianças sempre chorando, pedindo de água. O primeiro é fazer uma ajuda material imediata. Vamos lá a visitar as famílias, vamos lá visitar as pessoas, ver como é que vivem, ouvir as pessoas, estar aí, acompanhar, que nos sintam perto, que sintam que não estão sozinhos, que não estão abandonados. Muito obrigado à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Eu gostaria tanto continuar com todas as minhas forças a dignificar a vida do ser humano. Este povo não merece estar sempre aqui de mãos estendidas a pedir. Agradecemos a vossa ajuda e ainda precisamos um pouco mais de ajuda. O testemunho da irmã Núbia Castanho, que procura ajudar os deslocados, pessoas que fugiram dos ataques terroristas em Cabo Delgado. E acredito, Paulo Aido, que essa seja uma missão cada vez mais difícil numa zona em guerra. Sem dúvida. Cabo Delgado, em Moçambique, é uma zona de facto de guerra. Palma, uma vila importante situada no extremo norte desta província, foi atacada agora no dia 24 de março. E o resultado foi dramático. Dezenas de mortos, população em fuga e relatos de violência extrema, com corpos decapitados nas ruas. Uma tragédia. E este foi apenas um dos mais recentes ataques, porque a violência começou, recorde-se, em outubro de 2017 e não tem parado desde então. Tanto a jovem que nós vimos neste vídeo, como a irmã Núbia Castanho, são um retrato desta impotência e do desespero que se está a viver nesta região. A jovem assistiu há uns meses a um ataque de terroristas à sua aldeia. Ela viu também pessoas a fugir, violência, tiros, escondeu-se na selva juntamente com crianças e adultos. E tal como ela, há já cerca de 700 mil pessoas. São os deslocados. Um número que cresceu agora com as pessoas que fugiram também de Palma. E há também um número muito elevado de vítimas. Calcula-se que serão já mais de 2 mil mortos em Cabo Delgado. Infelizmente, esta situação está a agravar-se de dia para dia. O ataque em Palma, de que falámos, é sinal disso. A Fundação AES tem estado em contacto permanente com alguns padres e irmãs da Diocese de Pemba e todos nos falam em desespero, em pessoas que pedem socorro, que passam fome, que estão traumatizadas. A irmã Núbia, que nós vimos nesta peça, tenta ajudar também estas populações, mas não é fácil. Há famílias destroçadas, pais que não sabem dos filhos, jovens que foram raptadas, pessoas que viram familiares e amigos a serem mortos. É uma tragédia para a qual chamo a atenção e que, infelizmente, calcula-se que não vai acabar tão cedo. O ataque em Palma foi reivindicado por um grupo terrorista que está ligado ao Daesh, os jihadistas do Estado Islâmico.
nós podemos dizer que Moçambique e muitos outros países de África estão na mira destes grupos radicais. Cabo Delgado é, de facto, como nós começámos a falar, uma zona de guerra, e nesta região vive-se também uma das mais graves crises humanitárias da atualidade. Uma crise que está a acontecer, e deixo aqui também este sublinhado, num país onde se fala em português. E é também por isso que Portugal tem um papel essencial a desempenhar no apoio a estas populações. E a Fundação AIS tem procurado dar uma resposta aos pedidos de ajuda que chegam de Cabo Delgado, que chegam da Diocese de Pemba. Não podemos mesmo ficar indiferentes ao sofrimento de tantas pessoas. Infelizmente, estes conflitos em Pemba surgem por causa da riqueza na região, não é? Sem dúvida alguma. Portanto, aliás, há aqui um contraste que é quase inexplicável, que é uma região profundamente rica, potencialmente rica, onde vive uma população muito pobre, num dos mais pobres países do mundo. E, portanto, é evidente que essa miragem, digamos, da riqueza poderá também ser um incentivo para o recrutamento destes jovens que estão a engrossar estas fileiras dos grupos terroristas e que muitos reconhecem que são oriundos da população local. Digamos, alguns deles são oriundos da população local, outros são de outros países da região, nomeadamente da Tanzânia. É de facto um problema muito complicado que precisa digamos, do apoio da comunidade internacional para ser superado. Uma região em guerra, sem dúvida, a exigir a atenção e a intervenção da comunidade internacional. E, infelizmente, no mundo não encontramos só regiões, mas países em guerra, como é o caso da Síria, e há uma década. E aí encontramos uma irmã que se dedica a cuidar jovens com deficiência. اسمي سامية جريش. بعيش اليوم بحمص سوريا، هالمدينة اللي دمرتها الحرب من 8 سنين. هالحرق هيدا الشيء اللي خلى كتير من العائلات إنهم يفقدوا الأمل. بالرغم من الدمار اللي بيحيط فينا بهالمدينة لحتى نرجع نبنيها. أنا راهبة. بالرسالة منفتش عن الناس الأكثر حاجة وعوز للخدمة. بشتغل أنا مديرة حالياً بمركز حبة الخردل للأطفال اللي عندهم الإعاقة الذهنية. كمان بمرافقة الشبيبة بالتعليم المسيحي والكنيسة. بنفس الوقت نحن منحاول نرجع نحسسهم إنه الله بعده موجود، وإنه بفضله وبالصلاة نحن بنقدر نتحمل هالظروف الصعبة. بداية دعوتي بحثت لحتى أن يكون أخت أعيش الحياة الروحية والحياة الرسولية. وضعتني الحرب بامتحان صعب. الجزء الكبير بحياتنا اليومية هو إنه نهتم بالشعب اللي أكثر حاجة، اللي هو كمان بجسد محبة الله على الأرض. نتشكر اليوم جمعية الICN على كل الدعم والمساعدة. Catarina, a irmã que vimos a cuidar de jovens, muitos deles com deficiência, acaba por ser o rosto de um país ferido pela guerra e o rosto da esperança, sobretudo, de um país ferido pela guerra já há muito tempo. Sem dúvida, de facto, esta irmã Sâmia, este rosto de esperança na Síria, que é um país, como acabámos de dizer, portanto, há já uma década que está em guerra e há uma década que tem uma vida onde falta praticamente tudo. Portanto, além desta destruição causada por esta década de conflitos, o povo sírio neste momento também enfrenta as consequências das sanções económicas impostas pela União Europeia, pelos Estados Unidos, o que tem levado também a uma situação ainda mais dramática da própria população. Portanto, a Fundação AIS, juntamente com outras instituições internacionais, como por exemplo a Caritas Internacional, têm denunciado esta situação e as consequências brutais para a população destas sanções económicas. Por exemplo, neste momento o pão é racionado, os combustíveis são racionados, a economia está de rastos e de facto é o povo, uma vez mais, que continua a sofrer profundamente com estas sanções económicas. E perante esta realidade, de facto encontramos esta irmã Sâmia, que é de facto este rosto de esperança no meio desta destruição. E é o trabalho que ela faz todos os dias, é um trabalho apoiado diretamente pela Fundação AIS. Ela dedica-se a estes jovens com
com deficiência. São poucas as pessoas que se dedicam de facto a estas crianças, a estes jovens com deficiência, e ela entrega-se de facto de corpo e alma para estas crianças, para estes jovens. E de facto o trabalho desta irmã, que faz este trabalho de uma forma tão entusiasta, é de facto um exemplo não só para a comunidade, mas é também um exemplo também da vida da Igreja na Síria, e é um exemplo para todos nós. Portanto, num país destroçado pela guerra, com marcas muito violentas deixadas por estes 10 anos de guerra, a cidade de Homs, onde está esta irmã, esta religiosa, ela consegue de facto trazer a luz, consegue trazer a esperança e a alegria neste desalento que é viver nesta cidade. Aqui como ponto, como uma nota final, deixo aqui que de facto nesta cidade de Homs, mas também em Alepo, a Fundação AIS está a promover uma campanha que é uma das que podemos dizer que é uma das maiores de sucesso aqui em Portugal. Tem tido de facto um carinho muito especial dos benfeitores portugueses, que é uma campanha Uma Gota de Leite para a Síria. Nesta campanha, Uma Gota de Leite para a Síria, as crianças e os jovens, como estes que vimos com a irmã Sâmia, são diariamente alimentados com a porção necessária de leite diária para que possam crescer de uma forma mais ou menos normal. Portanto, é de facto muito importante esta campanha, e estas crianças, estes jovens que recebem, são cerca de 3.000 jovens e crianças que recebem leite diariamente, com esta ajuda que vem também dos benfeitores portugueses, e que tem sido tão importante para que estas crianças possam ter, de facto, esta esperança num futuro melhor. Portanto, no meio de tantas dificuldades, que sabemos que é o que é viver hoje em dia na Síria, segundo os testemunhos que vamos recebendo, de facto é bom sabermos que podemos ajudar a diminuir um pouco esta dificuldade do dia-a-dia, e por isso é fazer a diferença todos os dias, está nas nossas mãos, e por isso a todos os benfeitores que ajudaram nesta campanha e que continuam a ajudar, o nosso muito obrigada.